Dois idosos batem à porta de um empresário milionário no meio de uma tempestade e carregam apenas uma caixa cheia de pastas velhas. Quando ele oferece abrigo, sem saber quem eram, escuta uma frase que o faz congelar no mesmo instante. Foi sua mãe quem a gente salvou. Lembra da clínica na Zona Leste? Mas o que esse casal carrega ali dentro, escondido por décadas, ameaça destruir a carreira de um político famoso, que é o próprio filho deles. E um detalhe escondido em uma dessas pastas pode virar o jogo de formas que ninguém imaginava. O portão automatizado da casa de Marcelo se abriu com seu gemido habitual, abafado pela fina cortina de garoa que encharcava a calçada da rua Joaquim Floriano. Dentro da SUV importada, o silêncio só era quebrado pelo tique nervoso do dedo dele contra o volante de couro, sempre na mesma batida seca, como se estivesse codando um algoritmo imaginário. Mal esperou o portão terminar de subir. Entrou na garagem com precisão militar e desligou o carro no ponto exato onde o carregador de parede podia ser plugado sem esforço. O cheiro metódico de eucalipto sintético invadiu suas narinas ao entrar na casa. A governanta já havia acionado o difusor automático. A cronometria ali era quase cirúrgica. O piso de mármore estava frio sob suas meias molhadas. A cada passo, os sensores ajustavam a iluminação em uma gradação suave de tons ambarinos, como se o ambiente pedisse desculpas pela frieza. Mas a casa não pedia desculpas. Ela obedecia. Marcelo soltou o blazer molhado sobre a cadeira de design escandinavo da sala de jantar. Andou até a ilha da cozinha e pegou a taça do lugar de sempre. Vinícola chilena, safra 2016. O detalhe era importante, não pelas notas frutadas, mas porque guardava a garrafa desde o IPO da empresa. Celebrar sozinho já tinha virado costume. No escritório, os 3 monitores acesos emolduravam gráficos estáticos de andamento de projeto e retorno de ações. Uma notificação tímida piscava no canto da tela. Rodada com investidores europeus reagendada para amanhã 9 Harris. Marcelo clicou sem emoção, arrastou para o canto. O que o prendia era outra aba. Pesquisa sobre cronogramas acelerados de construção civil. O projeto da nova sede da startup precisava sair em 6 meses. Sonho de infância, agora pervertido em prazo e entrega. Valdirene cruzou o corredor empurrando o carrinho com chá de gengibre e limão. Vai querer agora ou depois da conferência? Me vê isso daqui a meia hora. E lembra de avisar o Edinho que o gerador deu pulso fraco de novo no final da tarde. A gente teve oscilação de rede. Já anotei. E aproveitando, o jardim vertical morreu. Planta não aguenta o ar-condicionado gelando o tempo todo. Manda trocar. E se não der para deixar natural, mete sintética. Só quero que pareça vivo, não que seja. Ela saiu sem responder. Já era um traquejo deles. Marcelo torceu os lábios num trejeito breve. Um quase suspiro. Voltou à planilha. A sequência exata de marcos, entregas, integração, despesas, ROI. A vida dele era planilha. O sucesso dele era mensurável em quadrantes. Crescera sem nada. E era isso que o movia. Vencia sozinho, sem dívidas morais, sem vínculos. Essa era a regra que o mantinha limpo. Nada de pedir favor. Nada de dever a ninguém. Não importava a origem. Mérito não aceita parênteses. Entre uma aba e outra, Marcelo parou. Olhou para a prateleira de livros às costas. Troféus de uma identidade fabricada. Sapiens, 0 a 1. A startup de $100. Tudo escolhido mais por capa do que por conteúdo. No centro da estante, emoldurada discretamente, a foto da mãe, de avental florido, com sorriso amarelecido pelo tempo. Não sorriam juntos na imagem. Só ela, como sempre, ignorou o aperto no peito. Apertos não constavam na agenda. Abriu o calendário no celular e ditou. Reunião com o pessoal de compliance, sexta, 9. Mandar pauta. Ajuste de cláusulas para doação empresarial em eventos. Fazer parecer filantropia. Silêncio de novo. A casa reinava límpida no seu vazio. Do lado de fora, a chuva engrossava,
pingando de forma ritmada no toldo retrátil. O som ecoava nos vidros triplos como se implorasse por presença humana. Marcelo se recostou na poltrona de couro e fechou os olhos por um segundo. Viu a mãe segurando um boletim nas mãos, 20 e poucos anos atrás, e dizendo: Marcelo, esse 8 não é vergonha não, é resultado. Mas ele já sabia. Vergonha era não passar, não entregar, não subir. A mulher teve 2 empregos para mantê-lo em escola técnica. Morreu antes de ver a empresa decolar. Ele nunca foi visitar o túmulo. Alegou viagem, reunião, entregas urgentes. Era mentira. Não conseguia. Gratidão era fraqueza. E fraqueza era proibida. O interfone tocou, estridente, cortando o raciocínio. Marcelo franziu o senho. Ninguém esperava naquela noite. E quem atravessaria um temporal ridículo como aquele? Foi até o painel próximo à porta blindada, digitou o comando para abrir a câmera de segurança. 2 vultos encolhidos tremiam no degrau de entrada. Eram um homem e uma mulher idosos, abraçados. O homem fitava a lente com dignidade silenciosa. A mulher apertava contra o peito uma caixa, papel pardo rasgado, um elástico frouxo prendendo as extremidades. Marcelo sentiu um incomum arrepio subir pela espinha. Trincou a mandíbula, levou a mão até o botão de interfone, mas hesitou. Não gostava de ser surpreendido, nem por gente, nem por passado. Era quase meia-noite quando o trovão estourou em cima da mansão como se a própria cidade tivesse decidido gritar. Marcelo estava de volta de um jantar corporativo, úmido de chuva mesmo com a garagem blindada. O terno impecável, agora amarrotado, não o irritava mais do que o atraso da nova secretária que sumira com a agenda impressa da semana. Típico. Pegou o vinho caro no aparador, girou, cheirou, soltou aquele leve ruído de desprezo para o rótulo. Marketing apenas. E foi em direção à janela. Ali, entre relâmpagos, viu 2 silhuetas paradas sob o beiral do portão. Franziu o rosto. A portaria da rua estava trancada, interfone desligado. Quem se coloca ali encharcado àquela hora da noite? Pegou o celular, abriu o sistema de câmeras. A imagem granulada só acentuava o absurdo. Um senhor de terno velho, cabelo alinhado pela água, e ao lado dele uma mulher baixa, coberta com uma capa de banho azul marinho que devia ser de hotel. Ela segurava a mão dele com uma firmeza estranha para a idade. A primeira reação foi o automático. Segurança. Apertou o botão interno de voz. Quem tá aí? A resposta veio baixa, cheia de chiado, mas clara. Perdão. Não queremos invadir. Só precisamos de abrigo por uns minutos. É a chuva. E com licença, a senhora não está bem. Marcelo respirou fundo. O cheiro de couro molhado das poltronas próximas misturava com o leve odor metálico que vinha da tempesta batendo nos paralelepípedos do jardim. O ar da casa era seco, frio, organizado. Um museu de sucesso. Não era a primeira vez que alguém aparecia ali implorando entrada, mas era a primeira vez que tinha um nome. Marcelo? Rios. Ele gelou. Um tremor leve no maxilar. Como sabiam? Abriu a porta lateral. Usou guarda-chuva grande, protetor. Caminhou firme até eles. Os sapatos afundaram ligeiramente na grama encharcada, e a chuva morna escorria pela gola. Olhou o homem de perto. Olhos vívidos, retos, sem medo. A mulher estava pálida, lábios quase roxos. Me conhecem de onde? O homem hesitou por respeito, mas falou direto. Fizemos parte da história da sua mãe. E acho que agora é hora de parte da sua história também passar por nós. Marcelo os encarou como quem busca armadilha. Mas não viu mendicância, nem aquela esperteza urbana que ele identificava fácil. Viu firmeza. Por Deus, que tipo de casal aparece vestindo dignidade molhada? Entrem. O calor da casa bateu no rosto dos 2, como um abraço. Valdirene, a governanta, desceu as escadas com um olhar fulminante. Senhor Marcelo, quem são essas Traz toalhas. Chá, pode ser o inglês. E um cobertor quente para ela. Valdirene engoliu em seco. Nunca ouvira esse tom nele. Na sala, a mulher se apresentou num fio de voz. Esperança. E esse é o Antônio. Vocês...
Disseram que ajudaram minha mãe? Esperança assentiu, cobrindo os ombros com o tecido grosso que cheirava a eucalipto. Seus dedos trêmulos apertavam uma caixa de pastas dessas antigas da Caixa Econômica. Cheia. Tremia pela idade ou pelo conteúdo? Ela tinha um nódulo. Câncer. Foi um médico de plantão que sugeriu nossa clínica, no Capão. Não sei se ela lembra. Ela foi guerreira. Marcelo sentiu o chão ceder imperceptivelmente. A mãe. A mesma que nunca falava do passado, que ele perdera anos atrás sem nunca perguntar direito quem a ajudou. A chuva martelava agora como uma batida dentro dele. Antônio falou como quem guardou aquelas palavras por uma vida. Mas também estamos aqui porque nosso filho quer nos declarar incapazes. Sem exame, sem laudo. Diz que é por amor, mas parece que amor hoje em dia assina muito papel esquisito. Marcelo estreitou os olhos. Espera aí. Incapaz? O velho assentiu. Eduardo Mendes, o vereador. Nosso filho. Marcelo escorregou no encosto da cadeira, a boca entreaberta. O nome caiu como um soco. Aquela cara sorridente estampada em outdoors, os vídeos emocionados de campanha, família acima de tudo. Resgatar os valores de nossos anciãos. E ali estavam os anciãos, largados na chuva. Ele quer controlar umas terras, e nosso nome. A gente é prato gelado na mesa dele. Um símbolo. Mas ainda temos documentos, testemunhas. Só que não sobrou ninguém que queira ouvir. O silêncio que se instalou não foi gentil. Era aquele tipo de silêncio que cheira a mofo, a injustiça engavetada. Marcelo se levantou devagar, o rugido do vento arranhando os vidros por trás dele. Fica aqui essa noite. Amanhã a gente vê isso melhor. Antônio levantou os olhos com dignidade intacta. Só queríamos abrigo. Mas se você abrir esses papéis, talvez ajude mais do que pensa. Marcelo olhou a caixa como quem presencia uma cápsula do tempo que não pediu. Ainda não sabia, mas aquele gesto simples, abrir a porta da própria casa, tinha aberto também o início de uma história que mudaria tudo. Se essa história mexeu com você, já deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí. Da soleira da porta até o fundo da casa, Marcelo andava como quem tenta apagar pegadas com pressa. A chuva ainda batia nas vidraças com força irregular, dando à mansão uma trilha sonora de angústia. Vestia uma camisa social aberta no pescoço, a calça do terno ainda molhada da tempestade. No sofá da sala principal, Antônio e Esperança estavam sentados como dois móveis que de repente começaram a respirar. Silenciosos, dignos, mas deslocados. A caixa de papelão repousava aos pés dos dois, com as bordas encharcadas começando a ceder. Marcelo pegou a toalha que Valdirene havia deixado e entregou aos idosos, sem muito jeito. Antônio recusou com a cabeça. Esperança sorriu com os olhos. O empresário, desconfortável, girou nos calcanhares e foi direto para a cozinha. Abriu uma garrafa de vinho como se fosse uma válvula de escape. O estopim de tudo estava ali. Dois velhos molhados, um mistério incômodo e um passado que ele não pediu para desenterrar. Val, coloca alguma coisa para eles comerem, por favor. Uma sopa, ou sei lá o quê. Só algo quente. Valdirene, exausta, já tinha aquecido uma panela. A cozinha cheirava a manjericão com carne cozida. O vapor grosso pairava no ar quente e familiar. O cheiro batia forte nas narinas de Marcelo e o jogava em lembranças de um tempo preso no porão da memória. A mãe servindo aquela mesma sopa numa panela azul trincada. Uma mão feminina tremendo em cima da mesa de fórmica. Ele sacudiu a cabeça. Não queria ir lá. Engoliu o vinho quase inteiro e voltou para a sala. Parou na lateral, encarando o casal como quem encara um quebra-cabeça que insiste em não fechar. Olha, agradeço por terem ajudado minha mãe. Eu era muito novo, lembro de pouca coisa. Só que agora eu tô com 1000 coisas para resolver. Não é nada pessoal, mas eu posso ligar para algum abrigo de qualidade. Pago o que for. Uber, táxi, particular. Só não dá para vocês ficarem aqui. Entende, né? Esperança virou o rosto num silêncio manso,
os olhos pousando numa moldura na parede. Foto de Marcelo em Nova York, sozinho, com o Empire State ao fundo. Antônio nem piscou, só ajeitou a aba do paletó envelhecido como uma defesa simbólica. Nenhum dos dois respondeu. Aquilo irritava Marcelo mais do que qualquer protesto. Não disseram que tinham família? Um filho? Cadê ele? Nada. Só o som da colher mexendo a sopa na cozinha e a chuva aumentando lá fora. Tá, eu vou ligar. Foi até o escritório, pegou o celular. Encontrou rapidamente o número de Eduardo Mendes no Google. Vereador estadual, filiado ao partido certo, sorriso branco em todas as fotos. Ótima dicção. Ligou, chamou 2 vezes. Alô? Eduardo? Sim, quem fala? Meu nome é Marcelo Rios. Creio que seus pais estão aqui na minha casa, vieram debaixo de chuva. Disseram que foram postos para fora, não entendi direito. Houve uma pausa. Longa demais. Meus pais? Aonde? Vila Mariana, Rua Atlântica. Tô mandando o endereço. Achei que você devia saber, né? Claro, claro. Muito obrigado. Mando alguém buscá-los ainda hoje. Marcelo desligou sentindo que havia feito a coisa certa. Contato feito. Nó desatado. Passou a mão nos olhos, aliviado, mas ainda incomodado. Foi até a sala com o celular na mão. Ele vem buscar vocês, ou manda alguém. Em breve. É o melhor, né? Antônio então levantou o rosto devagar. A pele marcada pelo tempo. Os olhos duros como aço sem raiva. A última vez que ele mandou alguém, fecharam a porta do quarto por fora. Esperança ficou trancada por 2 dias. Só água e o barulho do alarme da clínica. Marcelo congelou. Isso é sério? Quem brincaria com isso, meu filho? A clínica é paga por ele, a internação também, e a visita, quando vem, é com imprensa e discurso. A mão de Marcelo ainda segurava o celular, agora arfando sutilmente de suor. A sala parecia ter esquentado. A eletricidade subcutânea da verdade não dita circulava como umidade nos tijolos. Ele largou o aparelho no braço do sofá, andou até a janela tentando ver algo além da cortina de chuva. Cheiro de mofo, leve, escorria das paredes encostadas pela umidade. Mas por que? Por que vocês saíram de lá? Foi Esperança quem rompeu o silêncio desta vez, a voz como veludo nos cacos. Porque a gente achou uma chance. Uma chance de não morrer esquecidos. E batemos onde ainda parecia ter luz. Marcelo virou o rosto rápido. E como sabem disso tudo da minha mãe? Antônio puxou a caixa. De dentro, com dedos cuidadosos, tirou uma pasta azul celeste. Acadêmica da Caixa Econômica Federal. Dezenas de canhotos, comprovantes, papéis dobrados, contratos antigos em nome de Bernadette Rios. Empreendimento inicial, crédito comunitário, assinado em nosso nome como fiador. Ela disse que pagaria. E pagou. As palavras caíram como estacas numa fundação podre da autoestima de Marcelo. Viúvo da própria história, ele teve que se encarar. Sua vida era baseada numa ajuda que nunca conheceu. Tudo que construiu pairava sobre uma generosidade invisível. Mas ainda não podia encarar. Vocês deviam ter falado isso antes. Devem estar confusos. Não sei. Talvez seja melhor mesmo o filho de vocês vir buscar. Eu não tenho estrutura para isso. Esperança apenas penteou os cabelos com os dedos trêmulos. Na cozinha, Valdirene vinha com a bandeja. O cheiro da sopa agora agudo, adocicado, quase maternal. Ela viu o clima e hesitou, voltando com passos de veludo. Do lado de fora, um carro derrapou na rua molhada. Marcelo ouviu o som da freada brusca e foi tomar outro gole. O copo estava vazio. O celular vibrou em cima do sofá. Uma mensagem de Eduardo. Já foram longe demais. Mantenha-os aí até que a equipe chegue. São judicialmente incapazes. Não interfira. Marcelo leu. Releu. Depois encostou o aparelho no peito. Bateu levemente com os dedos como quem busca ritmo para uma decisão que ainda não quer tomar. A chuva engrossava. E dentro da sala, a tensão levava nome humano. O cheiro de café queimado da Valdirene se mistura com o restinho da chuva que pinga das goteiras da varanda.
Marcelo tá com a camisa social toda amarrotada, sem perceber, sentado na beirada da mesa da cozinha moderna demais para tanta memória antiga. Esperança dorme no sofá, enrolada num cobertor grosso que já viu tempos melhores. Antônio observa a lareira apagada com um silêncio que pesa. Mas não é vazio. É como se ele estivesse escutando coisas que ninguém mais podia. Marcelo gira o copo com uísque sem encostar na boca. A cabeça fervendo. Aqueles velhos ali, estranhos até ontem, agora carregam versões da história que ele achava dele mesmo. Um empréstimo antigo. O nome da mãe mencionado com tanto cuidado, como se fosse vela acesa. Valdirene entra com as chaves na mão, bufando. Tem um tal de Dr. Eduardo lá fora. Advogado? Disse que é filho dos velhinhos. Tá querendo falar com o senhor. Marcelo levanta com a expressão de quem mordeu chumbo. Lá fora, a luz branca do portão automático corta na chuva fina. Eduardo tá encostado num carro preto, paletó alinhado, cara de quem nasceu pronto pra campanha eleitoral. Marcelo Rios, né? Vi seu nome nos papéis da casa quando mamãe deu entrada no hospital há uns meses, estava na ficha dela. Curioso, mundo pequeno. O tom é falso de tão polido. Marcelo estuda o sujeito como quem inspeciona uma rachadura em fundação. Não parece nada, mas pode derrubar tudo. Vim buscar meus pais. Não sei o que contaram, mas eles têm histórico de desorientação. Fugiram da clínica ontem de tarde. A gente estava desesperado. Marcelo fecha a cara. Engole em seco e respira fundo, devagar, controlando o sangue que esquenta. Fugiram? Porque quando bati a porta ontem estavam com uma pasta de documentos molhados até o osso, pedindo desculpa só por existir. E hoje cedo ela me chamou de meu filho do coração, e ele me contou da cooperativa, da escola comunitária, da vaquinha que levantou minha mãe do chão. E você tá me dizendo que eles são senes? Eduardo sorri de lado, pigarreia. A máscara não cai, mas trinca. Emoção confunde. Reconhecimento manipula. Uma coisa é história, outra é sanidade jurídica. Eles não têm mais condições, Marcelo. Vamos evitar barulho. Você é um homem de negócios. Entende que tem horas em que a lógica precisa vencer a emoção. A frase acende um pavio. Marcelo vê como num clarão. Aquela mesma lógica tinha deixado a mãe dele menstruando em fila de banco, pagando juro de cheque especial, porque ninguém acreditava que ela era capaz de abrir um micronegócio. E agora, quem tinha ajudado naquele milagre estava sendo embalado como tralha velha para sumir no depósito dos incapazes. Pode tentar, doutor, mas se entrar nessa casa sem mandado, minha governanta vai chamar a polícia. E se meus advogados não responderem antes, eu mesmo te coloco para fora. Eduardo dá 2 passos para dentro do portão. Encara Marcelo rente. A chuva respinga entre os dois. A tensão é densa, cortada só pelo zumbido de motor ao longe. Cuidado para não se meter onde não entende, Marcelo. Meu pai sempre gostou de encenação. Mas você não faz ideia do que ele escondeu nesses papéis molhados. Ele não é tão puro quanto você imagina. Marcelo não responde. Só fecha o portão automático na cara dele. Dentro de casa, a Esperança acordou com a voz alterada do lado de fora. Com as mãos finas, tenta ajeitar os cabelos em vão. Antônio segura os braços dela com delicadeza, como quem ancora o tempo. Ele veio? Marcelo ainda tá respirando pesado. Se ajoelha no tapete da sala e olha direto para eles. Pela primeira vez, como quem realmente vê. A mansão, o vidro fumê, o mármore gelado. Nada disso tinha valor real comparado com aquela fragilidade que resistia, firme, mesmo tão frágil. Eu não deixo ele encostar em vocês, mas agora vocês precisam me explicar tudo. Tudo mesmo. Antônio vira de leve a cabeça, olho firme, sem pedir nada. Só oferece. Então vamos abrir a caixa. Tá tudo aqui. A história começa nas mãos de quem escutou o primeiro obrigado e disse: guarda, um dia pode valer mais do que ouro. Marcelo abre a tampa da caixa. O som do papel levemente úmido raspa seco no silêncio da sala. Um cheiro de tinta velha, mofo e metal antigo inunda o espaço. Dentro, as pastas da Caixa Econômica. Intactas, seladas,
com caligrafia antiga em etiquetas amareladas. Rodrigo chega na porta, ofegante. Molhado da cabeça aos pés, com mochila de estagiário torta no ombro. Tio. Me disseram que meu pai tá tentando interditar os dois. Não deixa ele. Eu trago as provas. Tem fitas, tem cartas, tem áudios delas. Comigo. Marcelo levanta aos poucos, a expressão mudando como se tivesse engolido lâmina. Então vamos tirar eles da sombra. Um por um. Cada documento dessa caixa vai virar testemunha. Cada família que recebeu uma casa, um lote, um colchão, vai dizer o que ninguém nunca escutou. Ele vira pro avô. Posso? Antônio apenas assente com um lento movimento de cabeça. É ali que acaba qualquer volta. Marcelo Rios, executivo de ar-condicionado central e discurso de meritocracia, acaba. Nasce o homem que vai pra guerra certa de que dívida moral se paga com coragem. O som do vidro sendo tocado pela chuva já virou paisagem sonora na mansão. Marcelo caminha descalço pelo piso frio da sala, segurando uma das pastas de papel envelhecidas, com o logo desbotado da Caixa Econômica. Os dedos percorrem a capa com certa reverência, um gesto raro em alguém tão habituado a telas, algoritmos e números rápidos. Ele vira-se para o relógio digital na mesa lateral. 3:30 da manhã. Dormir não parece uma opção desde que Antônio, sereno, lhe mostrara um recorte de jornal guardado há décadas. Grupo anônimo salva a vida de mulher ao arrecadar fundos para tratamento experimental no INCOR. A mulher era sua mãe. A história sepultada. Marcelo passa pelas velhas malas do casal, ainda úmidas num canto do hall. Ele observa as costuras, o couro rachado. Trabalho manual, tempo comprimido em objetos. O cheiro de mofo e folhas antigas impregna o ar. Algo entre o papel guardado e lenhosidade de caixas úmidas. Um abandono material que grita. Na cozinha, Valdirene varre em silêncio. A fumaça do café sobe, espessa como o ar parado. Ela para e olha firme quando Marcelo entra com a pasta sob o braço. O senhor não dorme, Dr. Marcelo? Isso aqui? Ele abre a pasta. São contratos de doação, cessão voluntária de posse e uso de terras. Tem firma reconhecida, cartório, tudo. Valdirene limpa as mãos na barra do avental. E o que o senhor quer fazer com isso? Eu quero saber por que isso tudo estava escondido. E o que isso tem a ver com a tentativa do filho deles de interditá-los. Ela o encara, mas não responde. Aponta com o queixo. O menino tá acordado. O tal do Rodrigo. Tá lá no quarto de hóspedes escrevendo. Marcelo encontra o garoto debruçado em frente ao notebook. Olhos vermelhos, fones no pescoço. A luz azulada ilumina rabiscos, anotações tortas, artigos impressos. Ele está montando uma linha do tempo com documentos que garimpou das pastas. Você sabia disso? Rodrigo levanta o olhar. O rosto é jovem, mas os olhos trazem uma indignação antiga. Há 2 anos meu pai começou a dizer que eles estavam se perdendo, mas eles estavam lúcidos. Meu avô organiza aquele acervo como se fosse uma biblioteca. Ele tem código de cores, etiquetas, até índice alfabético. Você viu? Marcelo assente. O garoto continua. Aqui, olha isso. 34 propriedades. Todas doadas por gente que foi beneficiada por eles. Há contratos com anotações nas margens. As pessoas devolveram espontaneamente o que um dia receberam. O que seu pai quer exatamente? Usar a imagem do casal abnegado para validar um projeto que vai fatiar essas terras e entregá-las a empresas privadas, em nome da inovação social. A interdição é um pretexto. Marcelo esfrega o rosto. O som de seus próprios dedos no rosto molhado de suor invade o silêncio. A mansão parece menor agora. E ninguém contesta? Rodrigo abre uma aba do navegador. Essa aqui é Marina Moura. Médica pediatra, formada na USP. Passou por um abrigo que meus avós ajudaram a montar. Mandou uma carta no Natal. Tá aí. Talvez ela fale. E vocês têm mais gente?
Rodrigo abre mais uma pasta digital, cheia de áudios. Vozes envelhecidas. Dona Jurema, seu Alair. Uma mulher com sotaque nordestino chorando ao agradecer Esperança por ter salvado meu menino picado de cobra no interior. Marcelo pega um fone e ouve em silêncio. Na manhã seguinte, o trio, Marcelo, Rodrigo e Valdirene, entra num dos galpões da garagem subterrânea. Com eles a caixa verde escorrida pela chuva e as pastas organizadas por número e cor. Marcelo aciona funcionários de confiança. Reúne 3 nomes de um antigo núcleo jurídico de sua empresa. Um dos poucos momentos em que seu olhar corporativo volta a funcionar. Quer digitalizar, catalogar, cruzar nomes e datas. Eu vou usar o mesmo sistema que criei para rastrear microdoações por blockchain. Mas a motivação aqui é outra. Marcelo diz quase consigo mesmo. Os aliados brotam, primeiro discretos. Marina retorna o e-mail com um vídeo. Ela diante do setor de pediatria de um hospital com voz firme, falando do tempo em que Esperança ensinava música no abrigo. Na cena seguinte, Marcelo e Rodrigo estão em uma sala de arquivo da universidade. Uma bibliotecária os recebe com desconfiança, mas quando vê o nome Antônio Nascimento, suas feições mudam. Ela desaparece por 20 minutos e volta com um fichário de flâmulas antigas e bilhetes de reuniões populares. Grupo de ética em ação, mutirão pela dignidade, fotos em preto e branco com rostos borrados pela umidade do tempo. Mas onde Esperança sorri com um violão ao colo e Antônio segura um esquadro. A jornada está clara agora. Marcelo vê os rostos, ouve as vozes, toca nos papéis. Cada testemunho é uma linha que costura não apenas a causa dos idosos, mas sua própria história. À noite, Marcelo deixa um gravador na sala onde Esperança dorme, apenas para provar, juridicamente, sua lucidez. Ao ouvir depois, chora sem dizer palavra. Ela canta, baixinho, Cais, de Milton Nascimento, como quem se ancora na esperança real. Do lado de fora, o temporal segue. Dentro da casa, a temperatura parece outra. O futuro começou a respirar. A luz do início da manhã atravessa os vidros amplos da cozinha envidraçada, mas não aquece. Marcelo remexe o café sem açúcar. Olhar perdido num ponto qualquer entre a bancada de mármore e a caixa de pastas já aberta sobre a mesa. Valdirene varre o chão, mas observa de soslaio. Não o patrão, mas Antônio, empilhando com método as folhas amareladas. Esperança cochila no sofá com um cobertor de lã roupa de hospital sobre os joelhos. O ronco do ar-condicionado contrasta com o cheiro ácido de papel antigo, poeira molhada da tempestade anterior e café requentado. Esses contratos aqui deveriam estar registrados em cartório. Essa doação aqui foi feita em 1998. Marcelo fala baixo mais para si mesmo do que para alguém. Foram. As principais, sim. O que não foi, tá aqui com reconhecimento de firma. Mas ninguém nunca teve interesse em voltar a cobrar nada. O povo deu com gosto, filho, responde Antônio sem tirar os olhos dos arquivos. Ele fala, filho, com a naturalidade de quem já chama o mundo assim há muito tempo. Marcelo aperta a ponte do nariz. Essa informalidade o irrita, embora não admita. Aquilo tudo, pastas, nomes, doações, histórias de décadas, parece um fardo sem lógica. Ele quer ordem, planilha, resolução. E quanto mais mexe, menos entende. O toque ríspido da campainha engole a cena. Quando a porta se abre, a chuva voltou ligeira, e com ela o intruso esperado. Eduardo Mendes, terno talhado, sorriso estudado. 2 seguranças discretos o escoltam sem que precisem ser notados. Carrega uma pasta preta de couro fino e uma expressão moldada à simpatia cínica. Irmão, vim buscar meus pais. Chega de brincadeira. Você não é bem-vindo aqui. Marcelo fala sem cerimônia. Marcelo, não vamos transformar em guerra. Isso é família. Ilegalidade. Eu tenho a guarda. Tenho a liminar. Tenho inclusive o laudo. Ele abre a pasta e desliza cópias sobre a mesa. Declaram minha mãe em estágio avançado de demência leve. E meu pai? Bom, ele se recusa a aceitar ajuda medicamentosa. Precisa de orientação, você não é médico. Marcelo nem toca os papéis, mas hesita.
E essa hesitação custa caro. Sabe o que é, Marcelo? Eu entendo sua nobreza aí. Cidadão que quer reparar o mundo no domingo à tarde. Mas isso aqui está além das suas boas intenções. Eles precisam de cuidado profissional. Isento. Administração dos bens, da saúde, tudo organizado, sem caridade gratuita. Tenho estrutura para isso. Esperança acorda sobressaltada. Treme os lábios, tenta levantar. A mão de Antônio pousa no ombro dela com delicadeza. Espera. Nem começa, benzinho. Marcelo vê, mas não age. Sua cabeça gira. Ele não quer conflito. Tem empresa, reunião, deadlines. E se Eduardo tiver razão? E se Esperança estiver mesmo incapaz? Aquela dúvida, infantil, mas concreta, paralisa toda a sua raiva, toda a gratidão confusa que ainda não sabe como sentir. No dia seguinte, a casa está em silêncio. Rodrigo chega esbaforido, pastas nas mãos, olhos vermelhos. Joga o celular na mesa. Vídeo amador, filmado de longe. Mostra uma van branca com vidros fumê, Antônio tentando resistir. Esperança confusa. Eduardo do lado, sorrindo. 2 homens com jaleco branco e crachás falsos forçam a entrada dos dois num veículo disfarçado de corpo clínico. Eles internaram, forçadamente, sem ordem válida. Isso aqui é sequestro assistido, e você deixou acontecer, Marcelo. Marcelo tenta falar, mas sua fala habitual, fria, racional, defensiva, não encontra em si mesmo apoio para formar. Enfia as mãos nos bolsos, sente os dedos tremerem, na barriga, aço frio derretendo. Eu achei que talvez fosse melhor esperar, ver os laudos, deixar o sistema funcionar. Aí é que tá, Marcelo, o sistema é ele. O juiz que assinou o laudo é amigo de infância. A clínica é conveniada ao comitê de campanha. A psicóloga foi indicada pela Patrícia quando ainda achava que isso tudo era pra proteger. Você é inteligente demais para ser ingênuo agora. Rodrigo joga sobre a mesa outra pasta. Dentro, cópias de áudios que haviam sido esquecidos por Marcelo. Fitas antigas digitalizadas por Rodrigo, onde Esperança coordena oficinas, ensina crianças a respirar com o diafragma, conversa com mães sobre música como apoio ao luto. Isso é insanidade para você? Marcelo escuta um trecho. Não canta para vencer, criança. Canta para lembrar que existe alguma coisa dentro que não morre. A voz enfraquecida de Esperança rasga qualquer definição médica de demência. E ele sente. O erro não foi hesitar. Foi confiar na frieza como virtude. Do batente da porta, Valdirene fala baixo, mas firme. Patrão. Eu ouvi o que Rodrigo disse. E vi como eles saíram daqui. Você ainda tem dúvida? Porque se tiver, desculpa, mas eu não consigo continuar aqui na casa. Silêncio. A mansão já não protege. É um bunker virado cela. Marcelo pega o celular. Liga. Caixa postal. Descagem direta para Eduardo. Vai chamar? Vai xingar? Mas é Patrícia quem atende. Marcelo, Eduardo vai te processar. Disse publicamente que você sequestrou os pais dele. E já colocou a imprensa para pintar os dois como perigosos para a sociedade. Cuida da tua imagem, amigo. Ele desliga com a respiração em descompasso. O barulho da chuva volta a aumentar. Nas pastas, papéis antigos começam a umedecer nas bordas. Rodrigo se cala, só observa. Marcelo aperta os olhos. A imagem de Eduardo sorrindo enquanto Esperança é levada o consome. Mas a falha dele, sua covardia travestida de prudência, já causou dano. Ele percebe, enfim, cada segundo de dúvida é uma arma na mão do outro lado. Se você curtiu essa história e quer acompanhar até onde isso vai, com memória, justiça e viradas que doem, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Tem mais vindo aí. O silêncio da madrugada foi quebrado por um choro abafado vindo da sala. Marcelo, de camiseta e calça de moletom, desceu as escadas devagar, escutando o estalo suave da madeira sob os seus pés. O cheiro do café que Antônio costumava preparar ainda pairava no ar, mesmo sem ter sido feito naquela noite. Na penumbra da sala, uma luz fraca escapava pelas frestas da caixa azul da Caixa Econômica,
aberta sobre o tapete. Rodrigo estava de joelhos, cercado por pastas espalhadas no chão, como cartas jogadas por uma força maior. Cara, tu precisa ver isso. Marcelo parou ao lado dele, ainda meio cético, ainda travado na pose de quem sempre duvida antes de sentir. Rodrigo entregou-lhe uma pasta gasta, capa amarelo pálida quase se desfazendo nas beiradas. Dentro, um contrato de doação registrado em cartório no começo dos anos 2000. Marcelo leu em silêncio. Nome do doador: Manuel Rocha, ex-sem terra. Destinatários: Antônio e Esperança Nascimento. Motivo: gratidão pela construção de uma escola de madeira no interior da Bahia. Valor: 32 hectares de terra. Tem mais de 40 dessas aqui, Rodrigo murmurou com os olhos úmidos. Eles não são só teus benfeitores. Eles são uma porrada de coisa que ninguém nunca soube. Marcelo encarou a montanha de documentos diante deles. O cheiro de papel velho com mofo leve, a textura áspera dos papéis marcados pelo tempo, a caligrafia trêmula mas firme em cada declaração, certidões, testamentos, cartas datilografadas, uma cacofonia de vozes silenciadas pelo tempo. Seus olhos começaram a montar o quebra-cabeça. Aquilo não era só um acervo. Era a história viva de justiça informal, de um Brasil rachado em silêncio que encontrava ali seu fio de costura. Eles doaram tudo isso para eles, espontaneamente? Marcelo perguntou incrédulo. Espontaneamente. E em vários casos foi gente que eles mal conheciam. Essa aqui é da dona Jurema, aquela que tua mãe ajudou quando ficou viúva. Ela recebeu a casa pelo mutirão do seu Antônio. E 20 anos depois devolveu as terras porque dizia que já tinha ganho mais do que podia pagar. Isso tá escrito aqui, com firma reconhecida. Marcelo respirou fundo. O ar estava denso, pesado de revelações. A mão tremeu levemente ao pegar outra pasta. Estava escrito à mão em caneta preta: restituído por amor. Ele não leu. Apenas fechou os olhos por 2 segundos. Aquela caixa era mais do que relíquias. Eram recibos de uma revolução humanitária ocorrida longe das câmeras, dos jornais, dos discursos. Pessoas comuns ofertando tudo o que tinham por gratidão. De repente, sua mente fez a conexão. Pastas com selos intactos. Contratos registrados, mas jamais executados. Títulos de terras não resgatados. Patrimônio adormecido. E Eduardo, o filho ganancioso, talvez soubesse. Talvez por isso a pressa em interditá-los. Internar, calar, esconder. Ele olhou para Rodrigo. A luta não é só salvar os dois. É desenterrar isso aqui antes que sumam com tudo. O telefone de Marcelo vibrou. Uma mensagem de Valdirene. Seu Eduardo apareceu aqui com um advogado. Tá dizendo que vai buscar os pais amanhã cedo. Vem com ambulância e tudo. Marcelo fechou as mãos com força até os nós ficarem brancos. No fundo, o estômago revirou com a urgência. O cheiro de mofo agora parecia veneno. O som leve de um trovão longe ecoou, como um prenúncio. Não havia mais tempo. A caixa precisava ser pública. Os papéis precisavam respirar. A gente vai escancarar isso documento por documento, nome por nome. Se for para salvar Antônio e Esperança, vai ser com verdade. Com luz. Vamos fazer esse país ouvir o que eles fizeram em mudo. Rodrigo assentiu. Olhos fixos no avô dormindo no sofá, um lençol grosso cobrindo o corpo. Marcelo então se levantou, firme, pela primeira vez com um propósito que não girava em torno do próprio ego. Ele pegou 2 pastas e começou a separá-las. No fundo da caixa, ainda uma surpresa. Um pendrive antigo etiquetado com letra miúda. Áudios, Rádio Comunitária 1999. Intensidade. Prova de lucidez. Voz de esperança viva e lúcida, registrada. Rodrigo olhou para Marcelo, já prevendo o tremor que aquilo causaria. O jogo tinha virado. Agora eles tinham provas. E uma batalha maior do que nunca se anunciava. O temporal já era só lembrança molhada nos vidros da varanda, quando Marcelo sentou-se à mesa da sala com aquele monte de papel espalhado, feito quebra-cabeça de vidas inteiras. As pastas desgastadas, carimbadas da Caixa Econômica, tinham cheiro de papel bolorento e tinta antiga.
O mesmo cheiro que ele lembrava do cofre que sua mãe mantinha no fundo da kitnet quando criança. Um cheiro quente, mofado, quase doce. Foi ali, com os olhos fixos num contrato datado de 1992, que ele sentiu. Não dava mais para esperar. Do quarto, ouviu Esperança tossir longo e seco. Antônio ao lado dela, imóvel. Rodrigo, debruçado sobre o sofá, revisava áudios de entrevistas que colhera na última semana com rostos iluminados da Zona Leste. Gente que devia a vida aos dois anciãos que agora, legalmente, podiam ser empurrados a um asilo pela caneta do próprio filho. A balança da moral estava toda errada. E ele, Marcelo, sempre acreditou em equilíbrio. Só que a vida não é Excel. Pegou o telefone, discou com a ponta dos dedos suados. Patrícia? É o Marcelo. Se ainda tem algum sentimento pelos seus sogros, preciso que venha aqui, hoje, e que traga o que prometeu. A mulher respirou fundo do outro lado, voz trêmula, mas firme. Eu tenho um dossiê. Uso de imagem sem consentimento. Fotografias manipuladas, contratos rasgados. Então traz. Agora. Desligou antes que a hesitação brotasse. Marcelo levantou. Estava de camisa velha e calça de moletom, mais humano do que fora em anos. Foi até a biblioteca. Pegou uma garrafa de cachaça guardada por frescura numa estante. Serviu só um gole. Queimou como denúncia subindo garganta acima. Então começou. Um a um tirou os documentos do caos intuitivo e foi agrupando por tema, por ano, por impacto. Rodrigo, percebendo o fôlego novo do tio, se ergueu também. Isso é o quê? Contra-ataque? Isso é começo de guerra. Tinha raiva. Mas uma raiva clara, limpa, como camisa branca depois da chuva suja. Naquela noite, o plano nasceu. Uma contra-coletiva. Antes que a imprensa caísse no teatrinho montado por Eduardo, com fotos dos pais chorando em quartos vazios e leito fake em clínica de luxo, Marcelo entregaria as provas da lucidez e da história viva deles. Exporia os bens, os nomes dos beneficiários, os testemunhos, os áudios. Deixaria o país ver o que era um herói real. O galpão da antiga fábrica ficava perto da Marginal. Desde o começo ele acreditava que aquele espaço abandonado podia virar algo melhor. Convocou o arquiteto que trabalhava com ele no app social desaprovado pelos investidores. Quero cadeiras, um telão, uma entrada digna. Em 48 horas, Patrícia chegou no meio da madrugada. Cabelo preso, olhos inchados. Trazia numa pasta vermelha impressões de propagandas internas do comitê de Eduardo, com frases como filho de Esperança e Antônio, ausentes mas protegidos por mim, escritas sob fotomontagens deles em poltronas geriátricas. Ele tá criando um morto-vivo para se eleger e enterrando o que eles são de verdade, completou Marcelo, pegando os papéis com mãos frias. Do lado de fora, o ar estava denso com cheiro de mato molhado e freio de ônibus. O mundo seguia, indiferente. Mas dentro da casa, as engrenagens da reparação começaram a girar. A partir dessa noite, ninguém dormiu. Rodrigo montou uma timeline dos projetos sociais liderados pelos avós. Valdirene, que antes olhava Esperança com medo de escândalo, passou a servir chá com sorriso afetuoso e separar caixas por cor. Marina Moura enviou mensagem confirmando presença na revelação pública. Um testemunho vivo da infância salva. No penúltimo dia antes da coletiva de Eduardo, Marcelo foi à imprensa primeiro. Usou dinheiro próprio, comprou espaço em emissoras pequenas e rádios comunitárias. Usou a estética do contraditório, fundo branco, um QR Code e um vídeo simples. No centro do quadro, rosto enrugado de Esperança falando: quando a gente tem pouco e dá, é escolha. Quando tem muito e nega, é medo. Meu filho tem medo, nada mais, nada além da verdade. No dia seguinte, começaram as ligações. Editoras, ONGs, advogados, ex-moradores. Estava claro, a história pulsava. Ao se sentar com Antônio no final da tarde, entre pilhas de pastas numeradas, Marcelo apertou o ombro magro do velho. Eu achei que tinha construído tudo sozinho, Antônio.
E não construiu? Sozinho, não. O silêncio deles foi interrompido por trovões distantes. Outra tormenta se anunciava, mas agora ele sabia o que fazer com a tempestade. Ia usar cada gota. A respiração de Marcelo parecia mais curta à medida que lia. Naquela madrugada silenciosa, o despacho antecipado da juíza designada para o caso de interdição. O documento digital piscava na tela do notebook como se zombasse dele. Em virtude dos laudos médicos apresentados pela parte requerente, defiro a internação preventiva dos senhores Antônio e Esperança Nascimento, enquanto se apura o grau de discernimento dos mesmos. Ele fechou o notebook com violência, os dentes travados. A casa estava quieta. Na poltrona, Esperança dormia com uma manta até o pescoço, respirando leve. Antônio velava a companheira com olhos que já sabiam mais do que ele. Marcelo andou pela sala feito adolescente punido, até parar diante do móvel antigo onde as tais pastas da Caixa Econômica repousavam. Eram 38 agora, organizadas por ordem de doação, ano, localidade. Tinham cheiro de papel velho, de mãos calejadas, de confianças raras refundadas ali. Rodrigo chegou de surpresa, ainda com olheiras da viagem ao interior. Tinha ido atrás de uma tal Dona Jurema, ex-poceira que guardava, segundo um áudio antigo de Esperança, o documento mãe, a escritura do primeiro terreno devolvido. Voltou de mãos vazias. Ela fugiu. O Eduardo mandou alguém antes da gente. Disse que iam resolver para ela se entregasse os papéis. Marcelo não respondeu. Foi até a cozinha, apoiou as mãos na pia de aço fria, mordeu os lábios. Ele se antecipou. Rodrigo continuava com raiva embotada. Disse que a coletiva vai ser amanhã. Vai usar os dois como vitrine na sede da campanha. Já mandaram buscar uma cadeira especial para colocar a avó em evidência. O silêncio rasgava o tempo dentro da mansão. Marcelo olhou em volta. Aquele bunker caro onde ele se barricara por anos negando a própria origem, agora estava insuportavelmente pequeno. Seu orgulho começava a doer. Não vão levar eles. Nem amanhã, nem nunca. Naquela noite esboçaram seu próprio plano. E romperiam a coletiva, mostrariam as vozes, entregariam os documentos ainda não usados, chamariam ex-beneficiários que estavam sendo rastreados. Rodrigo cuidaria da parte de impacto sensorial, o áudio da primeira doação, a carta do menino da Paraíba que virou médico. Marcelo conseguiria advogados com reputação ilibada. O jogo viraria ali ou nunca mais. Mas amanhã chegou mais cedo e mais amarga do que esperavam. Eram 6:30 quando bateram no portão com força seca e regular. 3 homens com coletes do Hospital Santa Elmira, 2 com pranchetas. Eduardo havia acionado o protocolo de remoção clínica. Marcelo ainda estava em camiseta e sentia o bafo subterrâneo da cidade. Cimento molhado, ozônio velho e o rastro sútil de lavanda barato vinda das roupas dos assistentes. Rodrigo tentou impedir. Gritou. Antônio ficou de pé sozinho, com a dignidade dos que já seguraram vigas com as costas. Não se preocupem, meninos, a gente volta para casa. Mas Esperança, embalada ainda pelo sono, se agarrou ao braço de Valdirene. A mulher, sempre prática, tinha os olhos marejados e silenciosos como os da avó ausente em velórios. Esperança olhou para Marcelo com um sorriso crescido do impossível. Só mantém as pastas a salvo. Isso é um pedaço do Brasil que não pode sumir. Marcelo hesitou. Depois correu para o portão, tentou barrar os assistentes, falou em ilegalidade, pediu mandado. Jogaram na cara dele o PDF impresso com o despacho da juíza. Tentou agarrar os papéis, não adiantou. A enfermeira mostrou os sedativos já separados. Rodrigo explodiu. Pulou na frente da maca. Foi empurrado. Caiu no chão e se levantou de um jeito que Marcelo não conseguiu acompanhar. Havia sangue na testa do garoto. Depois, a ausência. Um silêncio que cega, junto com a porta batida da ambulância. No fim do dia, a imprensa. Eduardo no centro da sala da própria sede de campanha. Os pais ao fundo, num telão decorado com rostos pixelados do passado. Antônio e Esperança transformados em pôster, em exemplo de resistência.
em Motivo para Políticas Afirmativas de Proteção do Idoso. Atrás de tudo, a mesma cadeira especial. Aquela onde ela nunca quis sentar. Marcelo assistiu de casa em pé enquanto Rodrigo dormia com a testa enfaixada. O ar parecia mais denso. Um zumbido invisível de microfonia saía da TV. O cheiro da cidade noturna voltava a invadir. Ferro, fuligem e algo podre. Talvez moralmente podre. Ele pegou 2 das pastas e apertou forte contra o peito. Percebeu que doíam. Como se a história ali contida tivesse espinhos invisíveis. Iriam lutar. Mas naquele momento, haviam perdido a primeira batalha. E o tempo, como tudo ali, continuava acabando. O barulho da chuva de verão voltava a assombrar como no primeiro dia, não do lado de fora, mas pelos corredores e goteiras da consciência de Marcelo. A mansão estava silenciosa demais, como se até o mármore da sala de estar recusasse refletir a voz de alguém derrotado. Ele estava encurvado sobre a mesa de madeira de lei, pastas abertas ao redor, o acervo inteiro de Esperança e Antônio, e nenhuma ideia sobre como aquilo ainda poderia fazer frente ao que Eduardo conseguira. Horas antes, a cartada mais desleal fora jogada. Uma juíza amiga do vereador aceitou em caráter emergencial a interdição dos pais. Alegação principal: delírios sistemáticos. Relatos fabulares de filantropia sem provas materiais. Rodrigo não apareceu naquela noite. Estava incomunicável. Patrícia, que prometera uma ação de contestação com o próprio advogado, sumira. Valdirene entrou na cozinha e, pela primeira vez em 10 anos, esqueceu de servir o jantar. Algo no rosto dela dizia: acabou. Marcelo tentava ligar para Marina. Caixa postal. As pontas dos dedos formigavam, não pelo frio, mas por impotência. Pingos de suor desciam mesmo com o ar-condicionado ligado. A madeira da cadeira parecia grudenta sob a pele das suas coxas. Abrir uma pasta. Outra. O cheiro azedo de papel velho, de plástico ressecado. Nenhum milagre ali. Nenhum fato jurídico que revertesse a mentira montada. Só mais cartas manuscritas, fotos desbotadas, bilhetes de agradecimento de gente pobre demais para ter sobrenome em negrito. Levantou, tropeçando no tapete. Foi até o quadro da mãe na lareira. Sentiu raiva. Sim, raiva dela também. Por nunca ter contado. Por ter escondido essa dívida de gratidão dele. Por obrigá-lo agora a lidar com algo que deveria ter sido transmitido como herança moral. Foi nesse estado que escutou a voz tímida da Esperança na sala ao lado. A gente ainda tá aqui, Marcelo. Ele virou. A senhora, frágil como papel de arroz, estava com um chale puído e um sorriso mais digno que qualquer toga. O som da respiração dela era irregular. Puxava o ar como quem costura a vida ponto a ponto. Antônio veio atrás, segurando uma caneca trincada de chá de limão com gengibre. Marcelo se aproximou como um filho derrotado entra no quarto dos pais depois de fazer besteira. Não havia como esconder a angústia no rosto. Me desculpem. Tentei tudo. Mas a justiça tá nas mãos dele. Antônio assentiu com a cabeça, sem humilhação, só tempo acumulado. É por isso que guardamos tudo, filho. Não para a oportunidade, mas para a verdade. Esperança tirou da pequena bolsa de lado um envelope que nunca fora aberto. Papel cor de creme, selo azul da Caixa Econômica de 1999. Eu sempre disse pro Antônio: esse aqui só se abre quando tudo parecer perdido. Quando a verdade não bastar, deixa a gratidão falar. Dentro, um CD gravado à mão, escrito com caneta vermelha. Vozes de volta. Marcelo pegou confuso. O que é isso? Esperança sorriu com os olhos brilhando por trás da anemia. Antigos. Aquelas pessoas que você chama hoje de folclore. Gravavam mensagem de voz pra gente. Toda vez que recebiam uma casa, um alvará, um apoio, eu gravava tudo na escola. Antigamente era comum. Gratidão gravada, sabe? Voz como recibo. Ele correu para o escritório. Passou o CD no drive antigo que guardava por hábito. Com chiados e estalos, espocaram as vozes. Uma mulher soluçando e dizendo:
Antônio levou cimento com as próprias mãos. Um menino narrando que Dona Esperança ensinou mamãe a cantar de novo. Um homem dizendo que, sem os dois, jamais teria sobrevivido. As pernas de Marcelo falharam. Se sentou no chão, quente e pegajoso com o calor acumulado de um dia sufocante. O som das vozes era o oposto da sensação asséptica da política. Era sujo e vivo. Ali estava o laudo. As provas. A humanidade documentada sem querer ser. Valdirene entrou enxugando as mãos no avental. Gente falando verdade desse jeito. Isso basta? Marcelo olhou para ela. Pela primeira vez, sem filtro meritocrático, sem a arrogância de quem acha que chegou lá sozinho. Disse baixinho: se não bastar, a gente faz bastar. Num velório. Num telão. Onde for. Atrás, Antônio já arrumava os documentos ao redor do CD como quem monta altar. Rodrigo chegou à porta, ofegante, cabelo grudado de suor. Carregava uma mochila aberta e uma pasta extra, com novas cartas, réplicas seladas de cartórios do interior. Mariana apareceu pouco depois ligando o laptop. Não havia tempo. A coletiva de Eduardo seria na noite seguinte. Mas pela primeira vez Marcelo não sentia falta de tempo. Tinha sorte demais ao lado. Esperança, mesmo com o coração disparado, fechou os olhos. Sussurrou baixinho, só para ele ouvir. Agora sim, meu filho. Agora tem história. O salão do auditório municipal transbordava de gente e abafamento. O ar-condicionado tossia, mas não vencia o calor úmido daquele fim de tarde. Paredes de acrílico falso tremiam sob a pressão das vozes contidas dos bastidores. No palco, uma tela gigante exibia em tempo real o retrato emoldurado de Esperança. Rosto sereno, arranjos de flores artificiais ao lado, coroa oficial da Câmara de Vereadores ornamentando a frente. Do outro lado da cortina, Marcelo segurava as alças da caixa de papelão com um nó cego na garganta. As mãos suadas enrugavam os papéis das pastas. Podia ouvir o burburinho do público misturado aos flashes dos fotógrafos. O cheiro de laca barata, flores de plástico e suor nervoso encobria tudo. No palco, Eduardo já discursava ao microfone, teatral. Roupa preta, gravata vinho, olhos marejados sob medida. Hoje São Paulo perde um símbolo. Mas acima de tudo, perde minha mãe. Uma mulher que abdicou de si pelos outros, mas infelizmente, já não estava mais conosco em essência. Pausa. Puxou um lenço branco dobrado com precisão cirúrgica, enxugou o canto do olho, onde nenhuma lágrima havia nascido. Marcelo trocou um olhar com Rodrigo, que assentiu em silêncio. Do outro lado do palco, Patrícia já se mexia, desconfortável, olhando para baixo, as unhas cravadas na bolsa como se arrancassem a vergonha da carne. O som do microfone pipocou quando Marcelo entrou em cena. Eduardo foi pego de surpresa pela interrupção. O murmurinho da plateia virou um redemoinho de vozes. Desculpa, vereador. Preciso de um instante. Marcelo, que isso? Esse é um momento de luto. Respeita a família. Eu tô respeitando a verdade, Eduardo. Coisa que você jogou na lama. Rodrigo posicionou o projetor portátil. Marcelo ligou o microfone de lapela preso à gola da camiseta. Dona Esperança tá viva, tá lúcida, e tá sofrendo num canto esquecido porque o próprio filho meteu ela no hospício jurídico da sua ambição. Ele está transtornado. Seguranças. Por favor. Eduardo falou, mas ninguém se mexeu. Nem os dois brutamontes postados na lateral. Patrícia apenas os encarou e balançou a cabeça lentamente. A tela do palco mudou. A imagem da homenageada morreu no instante em que surge o rosto vacilante de Esperança num vídeo gravado 2 dias antes. Me disseram que eu já não existia. Me disseram que era para assinar e dormir. Mas eu lembro. Lembro de cada nome, cada terra, cada cantinho plantado de gente boa. Lembro da mãe do Marcelo batendo na nossa porta. E lembro que ajudar é coisa que se faz calado. Mas hoje, já que estão falando por mim, deixa eu falar também. Silêncio absoluto. A imagem escurece. Marcelo desliza os papéis sobre uma mesa improvisada junto ao púlpito. Pastas com selos da Caixa Econômica.
Carimbos amarelados, enfeites de prateleira que agora viravam armas. Senhoras e senhores, aqui está o inventário não só de terras legalizadas em nome de Antônio e Esperança, mas as cartas de quem doou, por gratidão. Cada um. Com RG, data, testemunha. Nenhuma herança roubada, nenhuma loucura. Só reconhecimento pela bondade. Os áudios se sucedem na tela. Vozes trêmulas de ex-poceiros, médicos, professores. Marina aparece no telão ainda com jaleco. Eu era só uma menina tossindo sangue num abrigo sem telhado. Dona Esperança me deu remédio, depois um violão. Antônio me ensinou multiplicação com pedrinhas no chão batido. Tô aqui hoje por causa deles. Eduardo tentava manter a compostura, mas o vacilo nas mãos denunciava o estado. Dedos rígidos, olhar procurando fuga nas luminárias. Patrícia pegou o microfone firme. Eu fui cúmplice por omissão, mas a omissão acabou aqui. Apresento agora, em meu nome e no de Rodrigo, o pedido formal de anulação do processo de interdição e requerimento de habilitação legal do casal. As provas estão nos autos, e agora estão nas telas. A plateia irrompeu num aplauso espontâneo. Não houve grito de protesto ou raiva, só palmas. Longas, desorganizadas, humanas. Eduardo deixou o palco sem ser escoltado. Só saiu, com os olhos baixos, o paletó encharcado de vergonha nova. Marcelo olhou para Rodrigo. A gente começa hoje. Começar o quê? A Vila. A Vila Esperança. A gente vai levantar com essa caixa o que muita gente com milhões não conseguiu nem sonhar. A caixa ficava ali, aberta, exposta. As pastas revelavam suas cicatrizes e suas vitórias. O cheiro de papel velho misturava-se com a eletricidade das telas acesas, e o calor humano que finalmente voltava a preencher todos os espaços da cidade. Marcelo olhava para o antigo galpão agora transformado na Vila Esperança, respirando um ar levemente metálico de tinta recente misturado ao cheiro doce de móveis encerados. Os sons ecoavam pelo espaço recém-aberto. Passos atentos de visitantes, risadas contidas de crianças das escolas públicas ali convidadas, e uma música de piano suave saindo dos alto-falantes. A gravação encontrada da Esperança ensinando um coral infantil, resgatada de uma fita cassete. A textura rústica das paredes de tijolo à mostra contrastava com telas digitais modernas que projetavam nomes, vozes, imagens. Gente comum narrando o antes e o depois de conhecerem Antônio e Esperança. No centro do saguão de entrada, uma escultura discreta mas pungente, duas cadeiras vazias viradas uma de frente para outra com um café entre elas. Embaixo, uma frase de Esperança. Quem para ouvir faz o futuro melhor. Marcelo escorava-se na parede ao lado, sentindo nos ombros um cansaço de décadas, mas dessa vez ele sabia. Era o cansaço de quem termina uma travessia e não de quem foge. Rodrigo explicava a um grupo de adolescentes o funcionamento da linha do tempo interativa. A tela iluminava seu rosto enquanto ele citava o avô. Lembrava como as terras não eram só terra. Eram valentia de recomeçar. Ele estava diferente. A postura era ereta, firme, mas o olhar mantinha uma mansidão brava, herança direta dos dois velhos que tiveram fé até no pior. Ele agora coordenava o eixo educacional da vila e já havia articulado convênios com 4 universidades. Patrícia observava de longe, sem causar, mas presente. Divorciada, sem holofotes, ela agora dava palestras sobre direitos dos idosos e violência patrimonial, organizando o acervo jurídico da fundação. Uma aluna a abordou, falou sobre o vídeo da coletiva que ela enfrentou Eduardo anos atrás. Patrícia apenas sorriu, sem heroísmo. Era mais do que precisava. E Eduardo, na última notícia, havia sumido da esfera pública. Nem caçado oficialmente, nem ativo politicamente. Solto, mas quebrado. Sua face agora era a ausência. Às vezes um ou outro visitante da vila perguntava por ele. A resposta era sempre a mesma. Tem coisas que a gente não apaga, só aprende a não repetir. No fundo da vila,
Num jardim sensorial feito de plantas escolhidas por crianças cegas de um projeto inspirado por esperança, ela mesma estava ali, sentada, corpo frágil envolto em lenço de crochê, o coração ainda sob vigilância, mas a aura intacta. Havia um grupo em roda. Marina falava com elas contando como aprendeu a respirar fundo antes de enfrentar as salas da faculdade de medicina, por lembrar da voz da velha professora de música dizendo: "Você pode, só tá cansada." Esperança fechou os olhos. Tocavam a música do coral. Era Natal. Mais tarde, já à noite, Marcelo desceu até o pequeno escritório. Puxou uma das gavetas, sentiu o toque envelhecido das pastas originais que começaram tudo. Não reformou. Ali ficava o núcleo. Raízes à mostra. Ele digitou seus votos finais como presidente da fundação. A última frase: "Essa vila não é um monumento. É um lembrete. Toda boa ação precisa de um lugar para morar." Fechou o notebook. Do lado de fora, Valdirene ajudava um grupo de crianças a escolher brinquedos da biblioteca comunitária. Um lugar que um dia fora depósito, hoje era riso. Ela ria também. Tinha deixado a casa de Marcelo para trabalhar ali, na limpeza inicial, mas virou cuidadora de acervo oral. Ninguém sabia ouvir histórias como ela. A câmera sobrevoaria a Vila Esperança se fosse um filme. O telhado em forma de coração desajeitado, o pátio com nomes gravados nas pedras do chão, cada doador, cada lembrança, cada invisível tornada memória. E se você chegou até aqui, se alguma parte dessa história te tocou, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Porque talvez a maior herança que alguém deixa é a coragem de lembrar.